Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre mais um país que está na lista mundial da perseguição 2020, que é a Tunísia. A Tunísia é um país que se localiza ao norte da África, com uma população de 11,8 milhões de habitantes. Desses 11,8 milhões de habitantes, 23,3 mil são cristãos. A Tunísia ela está no 34º lugar em nível de perseguição religiosa. Então, houve um crescimento de 2019 para 2020, porque em 2019 ele estava no 37º lugar em nível de perseguição religiosa. Então, a principal razão para o aumento é que a pontuação de violência passou de 3,3 pontos de 2019 para 5,4 em 2020. Devido principalmente a um número maior de prédios, casas e lojas de cristãos sendo atacados. Então, por aí nós já percebemos que ser cristão na Tunísia não é fácil. Então, os cristãos da Tunísia vivem em total insegurança no emprego, eles sofrem abandono da família, dos amigos, dos cônjuges, eles sofrem abuso verbal, abuso mental, físico. Não são dadas oportunidades iguais aos cristãos. Sob a lei, para se identificar como cristãos e se casar com quem quiserem, eles também não têm essa oportunidade. Então, os cristãos da Tunísia, por causa desses diversos problemas, eles preferem esconder a fé. Então, os cristãos têm dificuldade de ter comunhão com outros irmãos. Eles não frequentam igrejas, eles não falam do evangelho para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, com medo de serem denunciados, de serem presos, de serem mortos. Então, muitas vezes eles falam do evangelho a pessoas desconhecidas. Para os cristãos estrangeiros, é mais fácil viver a sua fé na Tunísia, porque os cristãos estrangeiros eles têm a oportunidade de frequentar uma igreja, de adorar a Deus abertamente, sem serem constrangidos ou mesmo punidos. Mas os cristãos tunisianos não têm essa oportunidade. Eles são monitorados. Então, por isso que muitos preferem esconder a sua fé, porque facilmente eles são descobertos se eles frequentarem uma igreja ou se eles falarem a sua fé para alguém. E eles sofrem todas essas retaliações que eu já comentei. Então, é alvo das nossas orações, né? A Tunísia está localizada numa região que viveu fortemente o cristianismo. Foi o local onde Felicitas foi morta por causa da sua fé, Perpétua foi morta por causa da sua fé. Então, foi um país em que muitos cristãos deram exemplo da fé cristã e que hoje sofre total retaliação por causa do regime político e também por causa do islamismo que é forte nesse país, que é a religião oficial. Então, a Missão Portas Abertas coloca alguns pedidos de oração. O primeiro deles é: ore pela jovem igreja tunisiana, constituída mais fortemente a partir dos anos 2000 e formada por cristãos ex-muçulmanos. Então, existe uma nova igreja formada por cristãos ex-muçulmanos e nós precisamos clamar ao Senhor para que os programas de discipulado edifiquem e fortaleçam a igreja nesse país. A Missão Portas Abertas também pede que nós oremos de modo especial pelos jovens cristãos, para que eles tenham comunhão, eles encontrem o seu lugar na sociedade e no reino de Deus. E o terceiro pedido de oração é: clame para que o novo presidente desempenhe um bom mandato, visando o bem geral da nação e assegurando os direitos dos cristãos. Vamos orar também durante essa semana pela congregação do Tancredo Neves. Então, nós temos esse compromisso durante a semana: orar pela Tunísia e orar pelos cristãos também que fazem parte da nossa congregação do Tancredo Neves, pelos seus líderes, orar também pelo casal de missionários, Tica e Bena, por sua família e orar por aquela comunidade em geral. Então, que o Senhor nos abençoe e que assim nós possamos interceder juntos por aqueles que são nossos irmãos.